Olá, pessoal. Vamos agora continuar para ver o último capítulo que nós vamos ver esse mês. Você pode estar vendo talvez esse vídeo eu reaproveite outro semestre, que eu consiga ir mais adiante. Mas nesse mês nós vamos ficar nesse daqui, né? Essa aula vai ser um pouco curta, que eu quero só introduzir o assunto para, na próxima semana, a gente ter uma aula mais longa detalhando os conceitos aí, ok? Nós vimos nas aulas passadas, o conceito de subprogramas, ok? A gente avançou, chegou a ver subprogramas genéricos, sobrecarga, mas eu diria que o tópico mais importante daquelas aulas passadas é a noção da passagem de parâmetros. Que você tem a passagem por entrada, retorno, entrada e retorno, né? Eu acredito que é esse o nome, meio que já me esqueci. E você tinha essa semântica, que era o significado, e você podia implementar através de mecanismos de passagem por valor e passagem por referência, né? Então, você tinha a semântica, né? E você tinha aí o mecanismo para implementar aquilo ali, ok? Então, nós vamos discutir agora. Bem, professor, eu entendi aquilo ali, entendi como funciona na linguagem. Se eu tiver uma documentação da linguagem, eu consigo ler, entender como é que é a passagem de parâmetro por método, procedimento, função, por subprograma. Consigo fazer um programa, pelo menos imperativo, na linguagem tudo. Tudo bem. Isso aí, aqueles conceitos já são importantes. O que nós vamos ver aqui é mais o que seria aprofundado na disciplina de compiladores, que é você imaginar como o ambiente de execução, certo? Quem é o ambiente de execução? O compilador e o SO juntos, né? O compilador gerando o código binário e o SO executando. Ou uma máquina virtual interpretando um código, certo? Como esse ambiente de execução organiza a memória para dar suporte a subprogramas de execução. É mais ou menos, é basicamente isso que a gente vai ver. O livro tem todo um palavreado bonito, né? Chamador, tal. Mas o que ele está pensando aqui? Olha, você vai ter a memória linear, os endereços que nesse nível de linguagem nós imaginamos como linear, certo? Paginação, segmentação, não estamos usando SO. Você imagina a memória como uma sequência de endereços, uma sequência de bytes que você pode referenciar, ok? Essa sequência de bytes você imagina, bem, se eu boto um programa principal, coloco numa região, o processo lá do SO vai simplesmente seguindo esse programa principal. Mas chega no momento desse programa principal, ocorre uma chamada por função, por um subprograma. Certo? O que é que eu faço? Está lá o subprograma, eu tenho o código dele. O que é que eu tenho que organizar na memória para esse subprograma poder executar? É mais ou menos isso aí que a gente está aqui. Certo? Isso seria o tipo, né, de implementando subprograma. Onde é que isso vai ser implementado? Isso vai ser dentro do compilador. Então, o compilador ele vai tipo fazer um esquema da organização da memória. Aí, nesse esquema, ele define funções de acesso ao mapeamento, né? Etc. E por aí vai. Para acessar quem? As variáveis, né? As variáveis, parâmetros e por aí vai. Certo? Ou também pode ser um interpretador. Tudo bem? Ok, no disciplina de compiladores, se aprofunda um pouco mais, vai ver a questão da gestão do monte, né? Nós aqui, nesse princípio aqui, no disciplina de linguagem de programação, nós só vamos ver alguns detalhes que acabam tendo influência no desempenho dos nossos programas, ok? Então, olha só, gente. Esse capítulo 10
ele vai tratar desses aspectos aí, né? A semântica geral de chamadas e retornos. O que é que tem que ser feito quando um subprograma é chamado? Certo? O que é que tem que ser feito quando isso aqui ocorre? Isso aqui é um exemplo bem básico lá que a gente tinha mostrado. Primeiro exemplo de funções em C. A função está definida aqui embaixo. Né? Quando ocorre, eu estou aqui no main, o compilador gera o código da função main, coloca lá dentro do processo, aponta para esse primeiro passo aqui e começa a executar, né? Quando começa a executar, vamos esquecer que printf é uma função, né? Mas que tu definiu. Mas aqui, nesse caso, está executando essa sentença. Nós já vimos que é uma sentença de atribuição. Já vimos tudo sobre sentença de atribuição nas aulas passadas. Mas a sentença de atribuição, ele vai avaliar o lado direito e tem isso aqui. Né? O que é que ocorre? O que é que vai ocorrer com o main? O que é que vai ocorrer com o soma? Né? Como é que o compilador vai organizar a memória? Certo? Como assim, professor, organizar a memória? Ó, lá em soma, eu tenho uma variável local. Antes de eu chamar a soma, essa variável local já estava alocada? Já estava vinculada ao endereço? Né? Outra coisa, esses parâmetros reais que eu estou passando. Né? Aqui no caso nós sabemos que C é passagem por valor. Essa variável aqui, se é passagem por valor, A e B contém uma cópia do valor de param1 e param2. Essas variáveis já estão alocadas antes de eu chamar a função? Ou quando eu chamo a função, eu chamo o código que o compilador gerou para alocar? Né? Ou não, certo? Ou eu, de fato, já aloco tudo antes, analiso todas as funções do meu programa, todas as variáveis locais e já aloco essas variáveis. Nesse caso aqui, você não teria muito problema, né? Eu só tenho 3 variáveis locais. Uma variável local e 2 parâmetros. Mas um programa que são centenas de funções. Será que se eu fosse alocar todas as variáveis locais antes, teria problema? Né? Então nós vamos ver justamente isso daí. O que é que tem que ser feito? Se eu tenho que alocar, se eu tenho... O que é que tem que ser feito, né? Vamos ver depois como é que seria a implementação de um subprograma simples. O que é um subprograma simples? Esse subprograma simples era como a primeira versão de Fortran implementava. E tem uma característica fundamental. Qual é? Não há recursão. Uma função não pode chamar nem ela mesma nem outra. Aqui quando ele fala recursão, é uma função chamar outra. Só a principal, em teoria, mas em falta não tinha o principal, tinha um bloco principal, né? Só o principal pode chamar uma função. Dentro daquela função não pode ter outra chamada. Certo? Não, desculpe. Recursão... ele não pode chamar outra versão de si mesmo. Uma função A pode chamar uma função B. Mas uma função A é o contexto mesmo que a gente está acostumado. Não sei porque que eu me confundi. Mas é o conceito que a gente está acostumado. O que é recursão? É uma função chamar a si mesmo. Então, lá no Fortranzão clássico, não tinha recursão. Uma função não podia chamar a si mesmo. Né? Ok? E vamos ver esse contexto, que é o mais simples, né? Só mesmo para a gente contextualizar, né? E nós vamos depois, eu pretendo falar disso aqui hoje, né? Mas nas próximas aulas nós vamos ver o exemplo em que é a maioria das linguagens hoje, que são subprogramas com variáveis locais dinâmicas na pilha.
esse fato de ser dinâmico na pilha vai nos permitir ter a recursão. Ok? Depois a gente vê esses programas alinhados. Não são muito comuns, mas algumas coisas que a gente aprende aqui poderia ser usado para um estudo mais aprofundado de orientação a objeto. Os blocos, né? Que a gente já viu lá em escopo, tudo. Um bloco não é um procedimento, mas vai ter algumas coisas semelhantes na alocação. E por último, somente uma pincelada, a gente veria como é o escopo dinâmico. Nós vimos que a maioria da linguagem, lá para aquela estrutura de blocos, não usa o escopo dinâmico. Então aqui nós também só vamos ver uma versão geral. Ok? Então vamos ver essa primeira parte aqui. Ó. Certo? Eu vou falar, sempre voltando para aquele exemplo, né? Mas tem que ter cuidado, porque são muitos conceitos, a gente acaba não ficando muito... Só lendo o livro não fica muito concreto, né? Mas vamos prestar atenção aqui que a gente consegue. Ó, gente. Semântica, né? Tá comendo ali um pouco o slide? Deixa eu só... Vamos ficar só na voz aqui por enquanto, só para falar desse slide aí, né? Semântica geral de chamadas e retorno, né? Semântica é significado. Então, aqui, né? O que é que ocorre quando essa função é chamada? Né? Qual o significado que isso ocorre? Né? Olha o que ele diz aqui. As operações de chamada e retorno de subprograma são chamadas, quando a gente fala em conjunto, de ligação de subprogramas. Certo? Ligação. Então, ó, aqui nesse exemplo, né? Deixa eu até tirar aqui o terminal. Nós não vamos nem compilar. Ok? Olha só, gente. Aqui nesse exemplo, você tem o código do subprograma. Ok? E você tem a invocação do subprograma. Você tem o main, que é o chamador. E você tem o soma, que é o chamado. Certo? Não é o filme de terror. É o processo, ou é o subprograma que está sendo invocado, né? Tudo bem? Olha só, gente. Vocês concordam que isso aqui vai executando? Quando chega aqui, é como se a execução pulasse com go to daqui para cá e depois fosse continuando. Então você imagina que é como se fosse uma ligação, né? Você está ligando esse ponto aqui do código com um outro trecho de código. Então, a gente chama de ligação porque justamente você está fazendo... Não é como se você recortasse e colasse o código, porque esse código aqui já vai ter sido compilado, né? Ok? Recortar e colar o código e gerar um programa objeto absurdo. Aqui eu tenho duas invocações de soma, né? Invocando esse mesmo código aqui. Né? Então, o programa fica bem pequeno, né? Já imaginou toda vez que eu fosse usar um printf, eu recortasse e colasse o código do printf, o programa ia ficar totalmente incompreensível e enorme, né? Aqui não. Com o subprograma eu posso simplesmente ir reaproveitando o código objeto compilado. Então, essa questão aqui, né, da chamada, execute e retorna, nós chamamos da ligação do subprograma. Ok? Né? Ligação do subprograma. A semântica geral das chamadas a subprogramas, então o significado geral, né, o que é que você tem que tratar sempre quando você for chamar um subprograma? Você tem que, primeiro, né, considerar a passagem de parâmetros da linguagem. Como é que essa passagem de parâmetro faz? Ah, ela passa por cópia. Então, tem que fazer a cópia dos valores. Se é cópia, os parâmetros formais distintos têm que ser alocados. Né? Eles têm que existir antes de ter a cópia. Né?
E mesmo a referência tem que ter um local para guardar a referência, né? Ok? Se, no caso mais simples, isso não ocorre, mas, mesmo que os parâmetros estejam alocados e tudo já direitinho de maneira estática, eu vou ter que tratar da alocação das variáveis locais. Nós vamos ver que a maioria da linguagem hoje usam alocação na pilha, né? Então, existe uma diferença entre essa alocação e essa alocação. Ok? A linguagem pode decidir alocar isso aqui de uma maneira, porque, como é que a gente pode dizer, até a gente mostrou aqui pelo protótipo, né? Você sempre tem aquele perfil definido do subprograma e alocar de outra maneira. A gente vai ver que a linguagem hoje em dia meio que aloca do mesmo jeito. Mas pode ser diferente, né? Ok? Então, a alocação dinâmica das variáveis, né? Ou não, ou estática. Aí, olha só, gente. Todo mundo já fez assim, ó. Todo mundo sabe o que é o salvamento do estado de um processo. Né, professor? Eu não sei. Então, vamos devolver lá a aprovação de SO, porque isso é o básico de você entender como é que o SO funciona. Você só tem 1, ou 2, ou 3, ou 4 processadores e vai ocorrendo a mudança de contexto entre os processos, né? Isso é o básico de SO. Certo. Salvar o estado, como eu disse para vocês, é importantíssimo. Olha só, o que é salvar o estado? Estou chamando aqui essa primeira versão de soma. Vai executar a soma. Vocês não acham, certo? Vou até falar aqui, presencialmente. Quando soma retornar, certo? Tem que retornar para executar. Tem até a numeração das linhas ali, né? Ó. Quando voltar, vai ter que executar a linha 12. Certo? Então, quando eu passei do chamador main para o chamado soma, em algum canto tem que ter sido guardado que, ao soma retornar, a próxima linha é o 12. Ok? Então, isso é salvar o estado. Só isso, professor? Não. Veja, param 1 e param 2 não podem ser desalocadas. Elas devem continuar existindo. Né? Então, tem que ter, como é que diz? Salvar o estado. Então, o que tanto em SO como aqui, o que é salvar o estado? É guardar uma informação que me permita recuperar a próxima instrução ou sentença para executar e guardar as variáveis que são possíveis de ser referenciadas. Então, no caso aí, eu vou ter que manter argc, arquiv, param e param2 enquanto o soma está executando. Enquanto o soma está executando aqui, é como se o chamador fosse pausado, né? Tem seu estado congelado, certo? E executa o soma. Ok? É como se fosse a Inception. Né? Só que em vez de main executar mais lento, o sonho para, né? Dá um pause aí no chamador, que é main. Ok? Então, nisso daí, né? Eu boto para o slide mais claro, ilumina a minha cara melhor. Né? É a questão do estado da execução do programa chamador. Né? Transferência de controle, ou seja, como eu salvei o estado chamador, eu transfiro o controle para executar a função soma. Eu tenho que transferir onde? Logo ali para linha 21, né? E garantia de retorno. Né? Eu tenho que garantir que, ao retornar, soma executando com sucesso, volta para a instrução 11 e termina a atribuição.
Então, eu tenho que garantir que aquele C, que é o valor retorno de soma, vai ser atribuído a result. Né? E um caso mais raro, né, que não é muito comum de ser suportado, se subprogramas aninhados, lá como o JavaScript permitir, né, uma funçãozinha dentro do outra, certo? Eu tenho que tratar o acesso às variáveis locais. Eu tenho que dizer se pode, se eu tenho aquela questão profunda, rasa, o ad hoc, né? Não sei se vocês se lembram que ele falou isso na aula passada, né? A vinculação das variáveis locais, ok? Então essa é a semântica, esse é o significado dos termos. Adiante, certo? Isso aqui que ocorre na chamada. A questão do retorno, quando eu estou tratando o retorno de um subprograma, né? De uma função, certo? Nós vimos que em C os parâmetros são modo de entrada. Então, esse A e esse B são valores que vão ser passados para a função soma como entrada, implementados por passagem de valor. Ao finalizar, eu não preciso atualizar para 1 e para 2 com os valores finais de A e B. Certo? Mas se precisasse, se fosse uma linguagem como C Sharp ou ADA, que permite passagem por modo entrada e modo entrada, ou modo saída e modo entrada e saída. Aí, além de retornar aqui o valor, eu tenho que atualizar os valores de para 1 e para 2. Né? Mas nesse caso em C aqui, a única coisa que eu tenho que me preocupar é no valor de retorno, que vai ser atribuído aqui a result. Mas, certo? No retorno de um subprograma, eu tenho que parar para pensar. Essa linguagem que eu estou implementando suporta modo de saída, ou entrada e saída, né? Que ele só falou entrada e saída. Entrada e saída. Tá suja aqui minha lousa. Não estou conseguindo escrever direito. Bem, escrever aqui embaixo. Entrada e saída. Né? Se tiver que atualizar, eu tenho que voltar lá e atualizar para não, né? Se eu aloquei variáveis locais na pilha, quem vai ver que é um caso possível, eu tenho que liberar. Eu tenho que retomar a execução do anterior, no caso do main. Eu tenho que retornar o controle também. Né? A gente viu que são essas questões aí que tem que ser tratadas. Certo? Beleza. A gente falou que dinâmica da pilha não é o caso agora. Vamos ver o caso antes disso aí, gente. O caso em que eu tenho apenas subprogramas simples. Certo? Ou seja, esse subprograma não permite execução. Certo? Não permite execução. Eu me lembro que tinha outra restrição. Vou até ler aqui no livro. Né? Começamos com a tarefa de implementar subprogramas simples. Aí o que é esse simples? Por simples, queremos dizer que os subprogramas não podem ser aninhados e que todas as variáveis locais são estáticas. Essa questão aqui de aninhado, você pode traduzir como uma questão, apesar de ter traduzido, né? A questão da recursão. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Mas também não pode ter subprograma definido dentro do programa. Então, é o cenário mais simples. É uma funçãozinha que é chamada e que ele falou aqui um aspecto importante. Todas as variáveis locais são estáticas. Certo? O que é que quer dizer todas as variáveis locais serem estáticas? Uma linguagem que só aceita subprograma simples, o compilador lê todo o programa, todos os subprogramas, e já aloca na memória todas as variáveis locais e todos os parâmetros também. Ok? Professor, nunca é chamada a função. Para essa linguagem que aceita subprograma simples, não importa. Mesmo que não seja chamado, o int C vai estar alocado. Ok? Já nota que dá um desperdício de espaço muito bom, né?
Se for uma função de tratamento de erro e nunca ocorre erro, todas as variáveis alocadas dentro dessa função vão estar ocupando espaço, né? Por isso é que existe a abordagem não simples, que é a dinâmica na pilha. Mas vamos começar vendo, né, a simples. Como é simples, o compilador vai compilar isso aqui e gerar o código. Vai compilar aqui e gerar o código, né? Ok? Vai botar as variáveis na memória. Só que, por exemplo, uma variável desse estilo tem que ser organizada como pertencendo ao main, né? E uma variável desse estilo tem que ser organizada como pertencendo ao soma. Até porque dentro do main eu não consigo acessar C, né? Tem que ter alguma proteção, alguma divisão, ok? Então, olha só. Nesse subprograma simples, o que é que significa? Do mesmo maneira que a gente vai ver no estado mais complexo, eu vou ter que salvar o estado da execução do chamador. Eu vou ter que calcular os parâmetros, né? Vou passar o endereço de retorno para o chamado, certo? E vou transferir o controle para o chamado. Ok? Ou seja, congelo o chamador, congela ali o main, calcular, recupera os valores de para 1 e para 2, né? Para poder atualizar em A e B. E eu vou, para o chamador, dizer, olha, quando tu terminar, tu retorna para essa instrução. Qual a instrução? O final aqui da instrução 11. Né? E eu transfiro o controle para o subprograma chamado. O que é que transfiro? É dar um go, quase como se fosse um go-to, para a região de memória que tem o código do programa chamado. Ok? O que vai diferenciar uma chamada de outra, eu podia botar só para diferenciar, né? Não é o código é o mesmo, o que muda é o valor dos parâmetros, né? Ok? Transfiro. Aí, ó. E o retorno desse subprograma simples? Certo? Mesma coisa. Se existirem como é que a gente diz? Parâmetros com valor, resultado ou saída, os valores desses parâmetros são movidos para os parâmetros reais. Não é o caso que ocorre em C, mas se fosse uma linguagem que for nesse suporte, teria que fazer isso. Se o subprograma é uma função, o valor funcional é movido para um local que o chamador consiga atender. Porque lá no soma, o chamador vai ter que atribuir para result, né? Então tem que ter o valor de retorno. O estado da execução do chamador é restaurado. Então, eu passo a executar a partir daquele ponto lá da atribuição. Eu transfiro o controle de volta para o chamador. Né? E o que é que eu preciso armazenar para implementar esse cenário? Informações de estado, parâmetros, endereço de retornos, valor de retorno para as funções. Então, eu vou pegar essas informações de estado e vou organizar na memória. Né? Isso tem que ser organizado na memória. Ok? Certo? Como é que se organiza na memória? Porque tem uma parte que nunca muda. Certo? Como, professor? Qual a parte que nunca muda? O código nunca muda. Concorda comigo? O código nunca muda. O código é apenas leitura. Ah, professor, eu não posso mudar o código, eu posso botar um if e fazer uma coisa. Tudo bem. Você pode ter um if then else, mas mesmo assim, o código todo desse if then else nunca muda, né? O professor sempre assim, olha, casos mais complexos de reflexão, tem código sendo gerado dinamicamente, mas isso não é o caso agora. Nós estamos vendo um caso mais simples. Né? Como eu disse, mais simples. Então, o código nunca muda. Então, o que, o compilador lá geralmente vai fazer? Ele vai gerar esse código aqui, certo? O código da main, da soma, juntar numa partezinha no começo da memória alocada ao processo, marcar essa parte como apenas leitura e deixa lá, certo?
Então, apesar de ter duas partes separadas, uma parte que é o código real e uma parte que não é o código, o que é que não é código? São as variáveis. Certo? Isso aqui não pode mudar. Eu chamo uma vez com A5, B7, C vai ficar um valor. Chama outra vez com 10 e 3, C vai ficar outro valor. Então isso é mutável. Então o que esse C representa tem que estar numa região diferente da memória que possa ser alterada. Certo? Ok? Então eu tenho duas partes, uma que pode mudar, outra que não pode. O formato ou layout da parte que não é código, eu chamo de registro de ativação. Então, para cada subprograma, eu vou ter um registro de ativação. Certo? Esse registro é como se fosse um modelo, e eu tenho uma instância do registro de ativação, é um exemplo concreto de um registro de ativação, uma coleção de dados na forma de registro de ativação. Essa frase aí está mal escrita. Mas uma instância é a representação da invocação do subprograma. Ok? Essa seria uma visão inocente para o subprograma simples. Lembra que lá nós tínhamos um main, né? E um soma. Então, vendo essa figura do lado, a gente imagina uma memória assim. Deixa eu ver se fica retinho. Fica. Pronto. Olha aí, bonito, hein? Nós vamos imaginar, gente, que aqui no começo, certo? Eu estou imaginando, isso varia muito, ninguém tem uma. Aqui é o byte 0 e aqui vai até o byte n-1, que é o tamanho da minha memória, né? Tem gente que começa contando de baixo para cima, de cima para baixo. Isso vocês têm que se acostumar. Então, aqui eu teria carregado da memória o código objeto do main. Em seguida, eu teria o código objeto da soma, da função soma. Tem outras coisas, né? Você tem que ligar para a biblioteca dinâmica, tudo bem. Mas essa parte aqui seria código. Né? Isso aqui a gente diz que é imutável, né? Certo? Ok? Então, o que é executado está sendo especificado aqui dentro, né? Mas, além disso aqui, eu não posso ter aqui dentro, que é o código comum, uma variável A, eu estou chamando ela de A e B, o parâmetro A, B, o C, eu não posso, né? Isso muda de acordo com as, como é que diz? As invocações, né? Eu vou até botar aqui. Vamos botar aqui de outra cor, só para... Não, vamos botar aqui. Fica verde, certo? Mas soma, você vê, ó, apesar de ser o mesmo código, soma é chamado duas vezes. Certo? Então, em outra região, que não precisa ser logo a seguida do código, certo? Vai ter isso aqui, né? Essa figura que está aqui do lado, eu vou botar aqui, ó. Certo? O que é que eu estou botando de cima para baixo? O 0 é menos 1. Eu não me lembro se no resto do livro ele usa de baixo para cima. Eu acho que ele usa de baixo para cima. Ah, mas isso aqui ele vai falar na pilha, né? Mas não importa. O importante é você ver o raciocínio. Eu tenho variáveis locais. Qual é a variável local que a gente tem lá? C.
qual os parâmetros A e B, e eu tenho um endereço de retorno. Certo? Quando eu vou aqui executando, ó, o main, aqui também tem um registro de ativação do main. Certo? Mas não fala dele agora não. Vamos falar isso aqui, do soma. Ok? Quando eu chamo do main o soma pela primeira vez, 5 e 7, aí eu vou ter que botar aqui, nessa variável 5, 7. O programa vai executando, coloca 5 mais 7, 12 aqui. Mas assim que eu chamei, eu coloquei aqui o endereço de retorno, que eu vou botar o nome da linha, mas na verdade é o endereço do código, né? 11. Certo? Minha primeira invocação, a instância do registro de ativação da função vai ser isso aí. Executou, retornou, beleza, né? Na minha segunda invocação, o que é que eu faço? Eu vou botar, agora eu estou botando 10, com o outro, 23. O programa começa a executar, isso aqui fica 33. E no final retorna, certo? Como o result é uma variável local da função main, ao retornar eu tenho que copiar isso aqui de volta para o result de alguma forma. Opa! Por aqui que seria o registro de ativação de main. Ok? Certo? Eu botei isso para baixo, eu acho que o resto do livro coloca o 0 e o N-1 aqui. Mas vocês aí, o importante é entender o sentimento. Certo? Esse registro de ativação, ele meio que vai guardar as coisas que mudam de uma invocação para outra da função. Né? Aqui, por exemplo, o retorno seria 11, aqui o retorno seria 13, eu acho que eu tenho aqui nessa chamada seria 13, né? Tá entendendo? Ok? Então, basicamente é isso aí. Mas, como uma função não pode chamar ela mesmo, só existe uma versão dela ativa, eu posso simplesmente, para o subprograma simples, criar um registro de ativação na memória e deixar ele lá para todas as minhas funções, procedimentos, subprogramas. Então, eu poderia, digamos, numa figura aí de um programa hipotético de 3 subprogramas, eu teria aí o código. Ele fez justamente o contrário, né? O código está aqui embaixo, né? Perfeito. Não tem problema. A memória, na verdade, dentro do computador é até horizontal, né? Então, isso é representação lógica. A gente faz do jeito que a gente quiser, né? Ok? Então, gente, eu tenho o código e a execução fica pulando entre esses códigos. E durante a execução são atualizados valores nessa parte aqui, que é a parte dos registros de ativação. Um B da vida, ele é chamado no momento, com determinados parâmetros. As variáveis locais vão ter determinados valores e vai retornar um determinado ponto de main. Em outro momento, outros parâmetros, as variáveis locais acabam tendo outros valores e acaba retornando para outra posição do código. Ok? Então, isso aqui é o registro de ativação. Ok? Nesse cenário simples, funciona uma boa. Né? Porque eu sei todas as funções. Né? Deixa eu ver se eu consigo voltar. Pronto. Eu sei todas as funções. Isso era o Fortran original. No Fortran original, você botava todos os seus procedimentos lá no cartão perfurado, mandava para a máquina, ficava tudo na memória, não tinha problema. Agora, nesse caso aí, se a função B chama a função B de novo, ia ter que reescrever o registro de ativação de B. E os valores anteriores? Porque a primeira ativação de B ia ser bloqueada para executar a segunda ativação. Só que quando retornasse para a primeira, as variáveis locais foram sobrescritas pela segunda ativação. E por aí vai. Então, o que a gente vai ver na próxima aula, que é usando a pilha, é que eu vou poder ter mais de um registro de ativação. Ok?
Então, o que eu quero que vocês entendam nessa aula são pouquíssimas, são as 3 primeiras páginas do livro, do capítulo, é entender o que é esse registro de ativação e o que é essa instância, né? O registro tem seu formato fixo, de acordo com a quantidade de variáveis locais e parâmetros, mas as instâncias desse registro, que são atualizadas durante a execução, passam a ter valores diferentes. Tudo bem, gente? Então, eu espero que dessa aula fique isso daí, uma aula curta, 40 minutos, porque eu acho que esse conceito de registro de ativação, ele meio que é um negócio difícil de entender, né? Mas pensa no cenário simples, que não tem recursão, que é tudo estático, imagina na memória, é isso daí, ok? Próxima aula, nós vamos ver como tornar mais complexo para as aulas, para as linguagens mais tradicionais, ok? Então, por isso nós terminamos e próxima aula nós continuamos. Até mais, pessoal.